manhã de ceia. Eu inicio hoje uma série de mensagens intitulada Perigos da Vida. Perigos da vida. E quanto perigo tem, né, a vida, né? Quantos perigos nós estamos expostos. Perigos da vida, o tema da mensagem de hoje. O futuro chega e com ele o fim. O futuro chega e com ele o fim. Às vezes nós nos atentamos para o futuro, né? Nos esquecendo que o futuro carrega consigo um embrulho de uma verdade, de uma realidade que em breve nós iremos encontrá-la. O fim, o fim, o fim. Nós estamos caminhando para o fim, amém, irmãos? Se nós pudéssemos fazer assim uma analogia entre a vida, a humanidade e um jogo de futebol, nós poderíamos dizer que nós estamos já no segundo tempo, caminhando para a prorrogação. Quem sabe já estamos nela, né? E daqui a pouco o Golden Goal acontecerá. Os céus se abrirão e o Senhor paralisará a todos. Talvez, quem sabe, essa pandemia, né, que está se tornando uma endemia, que nós estamos sofrendo já há quase 2 anos, seja uma expressão daquilo que está por vir, na medida em que isso nos ensinou pelo menos uma coisa, que o mundo precisou parar. O mundo inteiro precisou puxar o freio de mão. O Senhor mostrou de uma maneira extraordinária que Ele pode, porque Ele tem poder para fazer todo mundo parar para ouvir alguma coisa. Queridos, isso é um sinal. O Senhor falava de sinais nesses dias no texto de Mateus 24 a respeito e a despeito da vinda do Filho do Homem, o que precederia a vinda do Filho do Homem. Nós precisamos lembrar-se dessas verdades a fim de que o nosso coração esteja apoiado não nas incertezas dessa existência e dessa vida, mas nas verdades que estão contidas no Evangelho do nosso Senhor. Vamos para o texto, Mateus 24, 37 a 39, perigos da vida, tema da mensagem de hoje, o futuro chega e com ele vem o fim. 37, nós vamos ler o 38 e o 39, Mateus capítulo 24. Eu vou esperar você encontrar na sua Bíblia, amanhã de ceia, amanhã que nós iremos levantar um memorial, lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus. Mateus 24, 37 diz o texto: a vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia, o povo bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e levou a todos. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar por essa manhã, pela oportunidade que temos de juntos, reunidos em teu nome, assentados aos seus pés, ouvir a tua palavra, as suas verdades, o evangelho da salvação. Senhor, nós anelamos pela tua presença, nós desejamos a tua presença, entoamos cânticos espirituais a ti, exaltando, glorificando, engrandecendo o teu santo nome. Sentimos a tua presença porque tu és fiel e disse em tua palavra que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Meu Deus, estamos reunidos porque somos a sua igreja, o seu corpo, cujo cabeça é Cristo nosso Senhor. Meu Deus, edifica-nos essa manhã, consola, exorta, fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir. Conduza-nos, Pai, nas veredas da sua justiça, por amor ao teu nome, que haja graça, virtude, unção, sabedoria, nos dê a palavra de conhecimento, a palavra de profecia, abra os olhos do nosso espírito, Senhor, tira os tapões dos nossos ouvidos, a fim de que nós compreendamos a profundidade, a largura, a extensão, a dimensão de tudo aquilo que o Senhor tem a nós comunicar, que saiamos daqui jubilando, celebrando,
celebrando, Senhor, felizes porque ouvimos a tua voz, ouvimos a voz do nosso supremo pastor, Jesus Cristo de Nazaré, porque tu dizes em tua palavra que suas ovelhas conhecem a tua voz e rejeita a voz do lobo. Alabatacassu de Prominaragaia. Senhor, enche esse lugar da tua presença, ministra aos nossos corações, que haja temor, tremor em nosso espírito, ó Deus, a fim de que nós nos apeguemos naquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor, com mais firmeza, levando em consideração, ó Deus, aquilo que está por vir, as realidades e verdades espirituais que estão contidas em tua palavra, e que certamente toda a humanidade experimentará. Te louvamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudindo a Jesus Cristo? Queridos, se pensássemos de fato a brevidade que tem a vida, certamente nós daríamos atenção, ou não daríamos, melhor, a atenção a coisas que infelizmente damos, considerações que acabam sendo fúteis, dado a sua relevância quanto à nossa existência. É uma verdade. Quantas vezes, ou talvez pessoas que aqui estão essa manhã, estão envoltas, estão envolvidas, mergulhadas em problemas de natureza terrena, e que não deviam ser sequestradas por essas preocupações, que se não passarem nessa vida, elas hão de passar, porque essa vida tem começo, meio e fim. É o que a irmã bem disse aqui, sacando o texto de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, suplicando a Deus, vai dizer: Senhor, eu me sinto afligido, há um espinho que fora colocado na minha carne, é um problema que eu gostaria de me desvencilhar dele. E o Senhor diz a Paulo: a vida é curta, a vida é breve, a vida é passageira. Continua com o espinho, mas eu derramo da minha graça. E queridos, quando nós entendemos essas dimensões, nós passamos a ter uma vida mais saudável. Por quê? Porque nós rejeitamos, nós não aceitamos perder tempo com aquilo que não tem valor, com aquilo que não significa de fato para alguém que nasceu do Espírito e que está olhando para a eternidade, anelando, desejando, aguardando a vinda do seu Salvador, se é que há pessoas aqui que ainda desejam a eternidade. Haja visto que no mundo de tantas propostas e de tantas possibilidades, é verdade que a eternidade, ela pode se tornar alguma coisa secundária, a ponto de nós não valorizarmos como devíamos. Quando nós olhamos para os textos dos Atos dos Apóstolos, percebemos que o que leva esses homens a serem homens tão efetivos, produtivos, comprometidos, compromissados, é o fato de que eles tinham em mente que a qualquer momento o Senhor viria buscá-los, restaurar a sua sorte. E esses homens estavam anelando não por aquilo que é terreno, efêmero, passageiro, mas eles estavam aguardando aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno. E nós precisamos, queridos, fazer essas elucubrações e avaliar a vida a partir desse prisma, que não é acachapante, não é desanimador, muito pelo contrário, ele nos faz separar aquilo que de fato importa, daquilo que não importa, daquilo que não vale nós nos ocuparmos, nós imprimirmos tempo, recursos, atenção, dinheiro.
Quanta gente tem perdido a oportunidade de serem significativos e relevantes para o reino de Deus, de alegrarem o coração daqueles que eles dizem ser o seu Senhor, porque eles estão comprometidos e compromissados com aquilo que é passageiro, com aquilo que é efêmero, com aquilo que em breve, ou para o mundo, ou para eles, já não existirá mais. E para que você entenda o que eu digo, é que eles podem ser sepultados antes que Jesus volte para o mundo, porque a vida é breve. E pensar na existência, queridos, a partir da sua fragilidade, pode até ser desesperador, porque nós somos frágeis. Por isso que a Bíblia usa a figura do vaso, que é frágil, quebra-se facilmente. Quem já sofreu algum acidente aqui, sabe exatamente do que digo. Não precisa de muito para você sair quebrado, sim ou não? É 30 por hora, depende da sorte, 20 morre, porque a vida é breve. Já dizia um pensador, John Paul Sartre, a vida é como uma peça de teatro, que quando parecer que estamos prontos para entrar, ela acaba. E essa sensação, ela habita o coração daqueles que amadureceram, que dizem: pastor, que coisa estranha. Hoje eu percebo que se eu tivesse a capacidade que tenho, com os 18 anos que um dia tive, eu seria alguém muito mais feliz e realizado. É a peça de teatro. Quando você começa a perceber que talvez você está pronto para estrear nessa peça, acaba o teatro. É exatamente a ideia do pensador, da brevidade da vida. E lembrar-se da brevidade, queridos, é certamente perceber que tivemos, ao que parece, uma oportunidade em meio a uma grande história. É um fato que vai além de nós. Vai além de nós. São dezenas, centenas e milhares de gerações que já passaram no mundo. O Senhor lembra, Ele saca, Ele traz à tona a realidade de um mundo que foi destruído por Deus e foi reconstruído a partir de uma família cujo patriarca, o pai, o líder, o mentor, era Noé, tua esposa e os seus 3 filhos. E nós, assim como esses homens, nós fazemos parte dessa história. E dentro dessa história, querido, que é uma imensidão, nós somos talvez uma letra no meio dessa história. E assim, pensando a título de brevidade, se der tudo certo e nada ceifar prematuramente a vida do homem, ele viverá até os 70. É o que diz o salmista no capítulo 90. Por quê? Porque o que passar dos 70 é hora extra. É dor, fadiga, cansaço. Você pode ver que o coronavírus decidiu matar os velhos. Amém? Só para quebrar o gelo. Talvez a notícia pode soar aos jovens, olha aqui para mim, como um flyer, como uma espécie de convite, nos convidando para dar vazão a toda sorte de sentimentos e desejos, vivendo as mais loucas aventuras que se poderia ter ou experimentar na vida, diante do fato de sabermos que em pouco tempo já não a teremos mais. Sabe aquela ideia de que o importante é viver? Eu preciso viver, eu trabalho, e aí nós arrumamos argumentos de toda sorte, para nós justificarmos uma vida sem regras, sem limites, sem envergadura moral, porque o que importa é ser feliz, o que importa é me satisfazer. E parece que, olhando no prisma da brevidade da vida, soa assim como um convite para que nós vivamos dissolutamente, até porque a vida é curta. E se é curta, eu tenho pouco tempo para vivê-la, eu tenho que maximizar os meus dias, me enfadando de coisas, de afazeres, e buscando satisfação em tudo que eu faço, uma vez que
a vida é breve. Agora nós precisamos entender, queridos, olha para mim, que em Cristo Jesus nós não temos mais vida. Por quê? Porque nós estamos em Jesus mortos para essa vida. Porque a vida que de fato temos, ela está por vir. Eu sei que o glória a Deus diminui nessa hora. Aleluia. Mas é um fato, está escrito. Colossenses 3, verso de número 3, diz o texto, verso de número 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está no texto. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei em glória. E queridos, vamos fazer um exercício mental simples, razoável, de fácil compreensão. Pastor, como assim eu não tenho mais vida e a minha vida está escondida em Cristo e a verdadeira vida é só na eternidade? Faz um exercício mental e calcula os anos em que você esteve longe de Cristo. Aquilo que você chamava de vida e Jesus chamava de morte. Aquilo que você chamava de vida e o mundo espiritual chamava de cegueira. Lembra que você buscou satisfação, plenitude, você tentou locupletar-se em tudo e com todos e não foi capaz. Liberdade para ser feliz o Senhor te deu. Só que você percebeu que longe dele isso seria impossível. E portanto agora, não mais revestido com o velho homem, mas despido do velho homem e da velha natureza, revestidos pelo novo homem, que é nascido em Deus, nós precisamos administrar bem essa vida, que agora nos foi dada por Cristo, a fim de que nós anelemos e busquemos a que está por vir, a vindoura. Amém ou não amém, irmãos? Talvez você está aqui, e há uma crise dentro de você, porque a vida que lhe fora dada, é uma vida insípida, sem sabor, insignificante, e isso se dá pelo fato de que você não entendeu que verdadeiramente a vida só existe em Jesus, em Cristo nosso Senhor. E essa vida não é uma vida que eu vivo a partir daquilo que eu estabeleço, mas a partir daquilo que está escrito. Agora eu tenho uma nova regra de conduta, que é a palavra de Deus. Eu tenho modus operandi, que está estabelecido na palavra de Deus, a fim de que eu viva não mais para mim. É o que disse Paulo em Gálatas 2:20. Eu não estou pensando estar e nem estive, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo, ele está falando da vida, agora vivo não mais, mas Cristo, projeta aqui para mim, painel, Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo na carne, Gálatas 2:20, se eu tiver bom de Bíblia, se não tiver, vocês me perdoam, e a vida que hoje vivo na carne, vivo para a glória daquele que me amou, isso, aqui, é isso mesmo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus aí, me ajuda. Anima o pregador, vai. Queridos, o fato é que por trás dessa vida, que o mundo chama de vida, que a Bíblia chama de morte, apenas dois grupos que os céus reconhecem na terra, os mortos e os vivos. Paulo disse, não há grego, não há judeu, não há gentil, não há bárbaros. Há dois grupos que Deus, quando olha na terra, ele identifica. Primeiro grupo, os vivos. Segundo grupo, os mortos. Quem são os mortos? Os vivos. E quem são os vivos? Os mortos. Vai mastigando com o dentro do cérebro aí. Vou de novo.
Há dois grupos que Deus, quando olha do céu, Ele reconhece na terra: os vivos e os mortos. Os mortos que estão vivos e os vivos que estão mortos. Você estava morto, mas porque está em Cristo está? O vivo que não está em Cristo, ele está para Cristo morto. Por quê? Porque ele não tem em si a vida de Deus. Amém, queridos? Então, esconde-se uma verdadeira vida em Cristo. Aqui devemos chamar de vida plena, permanente, vida eterna. Eu sei, queridos, olha para mim, que isso é impopular no evangelicalismo brasileiro. Eu sei, eu ouço pregadores, eu sei. Inclusive os pregadores hoje que mais se destacam nas redes são os coaching. E eu não quero aqui atacar ninguém, me perdoa. Mas eu quero fazê-lo entender que tem um tipo de teologia aí que ela só visa lucro, 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 lucro. Você não veio aqui para ter lucro, filho, você veio aqui para ter perda. Eita glória, você não veio aqui para ganhar nada, você veio aqui para perder sua razão, Erabacandarábia, perder a vida que você tinha, perder a mania que você tinha, perder os hábitos que você tinha, para que Cristo estabeleça o dele na tua vida, e a partir da vida dele, você viva para a glória dele, você seja crucificado com ele, ô glória. Sobretudo, o Evangelho não nos ensina a ganhar mais. O Evangelho nos ensina a partilhar mais. Amém ou não amém? Amém. E não há pecado algum, irmãos. Deixa eu abrir esse parênteses aqui e fazer esse recorte. Em ter, em obter, em conquistar. Porque o Senhor nos prometera isso. Mas que isso não seja a primazia do nosso coração. Que isso não seja a razão, o motivo da nossa relação com o Senhor. Porque o que existe muitas vezes dentro do evangelicalismo são homens que são amantes de si mesmo, e o Deus deles, disse Paulo na carta aos Colossenses ou Filipenses, o Deus deles é o ventre. Eles estão em busca de mais, eles querem coisas, eles não querem a pessoa de Cristo. E nós só precisamos da pessoa de Cristo, amém, queridos? Olha o que diz Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus. Nos céus. Nós precisamos desejar isso ardentemente, diariamente, cantando a Ele Maranata. Mas a igreja está cantando Magnata. Nós tínhamos que cantar Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Queridos, perdendo essa dimensão, nós perdemos o foco da missão. Nós não temos mais motivo de nós nos envolvermos na grande comissão. Por quê? Porque o valor da vida já não é mais estabelecido segundo a palavra de Deus, mas segundo os nossos desejos, as nossas vontades. Crendo e levando em conta essas verdades, queridos, é preciso assumi-las com responsabilidade. É necessário, portanto, usarmos a brevidade dessa vida para alcançarmos a permanente e a eterna. Como já foi dito, essa vida é um lampejo, um flash, uma fagulha. Mas a outra jamais acabará, porque é eterna. Nós perdemos 6 pessoas pelo Covid na nossa comunidade. Pessoas preciosíssimas. Eu nunca falei disso no altar dessa igreja, porque isso me pesa o coração. No sentido de que essas pessoas eram amigos, pessoas próximas, íntimas, pessoas que desenvolvemos laços fraternos, profundos, de amizade, de amor, de consideração. E do dia para a noite, essas pessoas foram ceifadas pela morte.
Elas tinham planos, projetos, sonhos, desejos, expectativas a despeito do futuro. Mas a vida não respeitou nenhum desses projetos pessoais. O que me alegra o coração e traz paz ao meu espírito é saber que esses irmãos estavam firmados em Cristo Jesus. E eles não perderam nada nessa vida, eles ganharam a vindoura, a perfeita, a eterna. Queridos, essa dimensão precisa habitar o nosso coração, porque senão nós não passamos de hipócritas, que nos encontramos em um clube social, porque esquecemos das verdades eternas, que o inferno foi construído pelo próprio Deus para enviar para lá todos aqueles que negarem a teu Filho Jesus, e eu e você temos a missão de anunciá-lo, porque essas pessoas precisam de salvação, e ainda que elas se sintam ofendidas, nós por amor diremos a elas as verdades em amor, mas diremos, porque elas precisam de salvação. E muitas vezes nós viemos buscar na igreja melhorar de vida somente, prosperar de vida somente. É pífio, é fútil. Não é essa a proposta do evangelho, meus irmãos. Nós estamos diante da ceia do Senhor. O que difere cada um para a próxima vida é como se vive essa. E nós temos essa obrigação, essa responsabilidade de viver essa vida segundo aquilo que está escrito, viver essa vida em obediência a Deus e a tua palavra, porque se vocês me amam, disse Jesus, as minhas palavras precisam habitar vocês. Amém, irmãos? É preciso lembrar-se que a verdadeira vida está em Jesus, contida em seu evangelho. Veja o que diz Mateus 13, 44 e 50, e me permita ler esses textos que são importantíssimos, e fala do reino de Deus. Também o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os bons e os maus, os justos e os injustos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está escrito. O reino de Deus é precioso. É comparado a alguém que, quando o encontra, abre mão de tudo que tem para possuí-lo. Eu encontrei o reino de Deus, eu me encontrei com o meu Senhor, mas existem coisas na minha vida, no meu caminho, no meu destino, que me atrapalham ter com Ele esse laço profundo, essa intimidade. Você vai precisar abandonar tudo, e se for o caso, perder o que tem, para receber aquilo que de fato vale a pena ter. O reino dos céus é comparado a um homem que conhece de pérolas, e que compra pérolas, e que quando encontra uma pérola de grande valor, ele retém, ele compra, ele a possui. É o reino de Deus, é aquilo que nós de mais valoroso temos em nossas vidas, irmãos. Não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é o emprego que você tem, não é o salário que você tem, é o Cristo que você tem, é a palavra que você tem. Que crise que é essa aí? Existem pessoas que eu conheço que estão mais abastadas do que eu, mais felizes do que eu. Alto lá. Que valor é esse que você está dando ao evangelho? Aqueles que não possuem o Cristo, eles não são plenamente satisfeitos, e ainda que se sintam, nós sabemos que essa
não é a verdadeira vida. A vida plena, a vida perfeita é aquela que está por vir, e por isso a nossa vida está escondida em Jesus, para que no dia que Ele se manifestar em glória, aleluia, nós com Ele, aleluia, nos manifestaremos em glória também, e governaremos as nações, receberemos dele os seus galardões, seremos recebidos na cidade de ouro, e ele dirá: nós vinde benditos de meu Pai, possuam o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Será que você está anelando os céus ou MRV, ou minha casa, as minhas dívidas? Irmãos, com uma palavra dessa no coração, não haveria mais crise em nós. Crise do quê? Preocupação do quê? Tristeza do quê? Porque nada nos falta. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. No hebraico é Ele não me faltará. Não são coisas que vão me faltar. O Senhor é o meu pastor e Ele. Pode me faltar o pão, pode me faltar a água, pode me faltar os amigos, pode me faltar os bens, mas Ele não me falta. E Ele basta, Ele basta. É o que Ele disse, Paulo: a minha graça, a minha presença, o meu Espírito te basta. Alabaracandarábia. Aleluia. Aleluia. Ao que lemos no texto: assim como nos dias de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se, eles davam em casamento, eles não creram na palavra da justiça, naquele homem justo chamado Noé, na palavra que o Senhor havia dado a ele, entregado a ele, confiado a ele, para que ele pudesse ministrar. E sem que eles percebessem, eles foram pegos de surpresa pelo dilúvio, e todo o mundo antigo foi destruído, exceto Noé, tua esposa, e os teus filhos. Algumas aplicações rápidas para a gente cear. Primeiro, queridos, Jesus vai falar de tempos distintos, diferentes, mas Ele afirma que a postura é a mesma. Nós estamos falando de alguns milênios, e Ele vai dizer: assim como nos dias de Noé. Os tempos são outros, distintos, diferentes, estamos distantes algumas unidades de milênios, e mesmo assim, a postura dos homens será a mesma. Sabe por quê? Porque a natureza do homem, ela não foi mudada. A natureza do homem não foi mudada. E porque a natureza do homem não foi mudada, o homem permanecerá cometendo as mesmas atrocidades. Ele continuar com o mesmo coração duro. As ações dos dias diluvianos serão as mesmas que antecederão a vinda do Cristo. O tempo muda, veja, mas a natureza do homem não, se Jesus não mudá-la. É interessante, queridos, porque aqui há uma aplicação profunda. Quando nós olhamos para as políticas públicas, para os acessos que temos, quando nós olhamos para aquilo que o homem, em sua capacidade dada e oferecida pelo Criador, conseguiu desenvolver ao longo desses anos de história de humanidade, a tecnologia, a ciência, a evolução, o acesso que temos, é o pulmão artificial, é o coração artificial, é o sangue, e tantas inovações que foram importantes para a humanidade, para a proteção, as vacinas, em larga escala, como por exemplo nós temos visto aí a vacina da gripe. Tudo isso fala e aponta para aquilo que o homem é capaz de fazer, de produzir, de criar, para oferecer para os homens uma vida melhor, uma vida de mais possibilidades. Agora veja, nada disso muda o homem. Nunca na história da humanidade tivemos o acesso que temos.
os livros hoje em PDF, os e-books, os cursos online, as plataformas que estão disponíveis. Hoje nós temos acesso aos saberes. Hoje os homens já não são mais incultos, indoutos. Hoje os homens podem se transformar em homens cultos apenas assistindo um canal que ele não paga absolutamente nada, só conectado pela sua rede Wi-Fi, por exemplo, o YouTube, que lá tem tudo. Te ensina tudo. Você quer abrir uma máquina de lavar para consertar, você não precisa mais levar no especialista. De repente você consegue dar um jeito, dar uma gambiarra, que brasileiro ama isso, né? Por quê? Porque nós temos acesso a informações, a conteúdos, a saberes que outrora não tínhamos. Os nossos pais não tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade. Agora, irmãos, veja, nada no coração do homem mudou. Muito pelo contrário, o homem continua vulgar, imoral, inimigo de Deus, amante de si mesmo, egocêntrico, egoísta. O problema no mundo não é a falta de alimento, é o problema da distribuição dele. Estraga mais alimento no mundo do que o mundo poderia ser capaz de consumir, e morre gente de fome. Olha que loucura. As pessoas que morrem de fome, elas morrem de fome não pela falta de alimento, mas pela falta do acesso ao alimento, porque os alimentos que são estragados no mundo, daria para nós alimentarmos 2 planetas, e nós somos incapazes de fazer uma boa distribuição. Qual é o problema disso, irmãos? A competitividade, o consumismo exacerbado, a falta de distribuição de renda e tantas outras coisas que são problemas de natureza espiritual, porque isso fala da natureza do homem, que só pode ser transformada pelo poder do Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo isso ou não? O tempo muda, mas a natureza do homem continua a mesma. Nenhuma melhora pode melhorar o homem se Jesus não for a fonte da sua mudança. Querido, você pode mudar os hábitos. Eu digo sempre isso no momento do evangelismo, para eu não reduzir a palavra poderosa de Deus ao simples fato de alguém ser capaz de mudar um hábito. Porque alguém pode dizer: pastor, depois de Jesus eu parei de fumar. Eu conheço gente que parou de fumar sem Jesus. Não reduziu o evangelho do meu Cristo, não. Pastor, eu parei de beber porque eu tomava da 1,51 e Jesus entrou na minha vida, fez eu parar de beber. Glória a Deus, mas eu conheço gente que parou de beber sem Jesus. São hábitos. São hábitos. São espirituais esses vícios? Sim. São de natureza carnal. Você estava aprisionado pela carne, pelo mundo, pelos seus vícios, e o Senhor veio, te iluminou, fortaleceu você, deu força para o teu espírito, e você conseguiu se desvencilhar disso. Mas o evangelho é mais do que isso. Os irmãos entendem isso ou não? Eu não estou dizendo que isso não é o evangelho, também é, mas não é só isso. Dá o testemunho, irmão: parei de fumar, parei de beber e parei de mentir. Eu conheço gente que parou de fumar, parou de beber, parou de mentir, não é cristão. Está colocando no mesmo balaio o que você começou a fazer depois que o evangelho te transformou. Não é o que você parou, é o que você começou. Porque Jesus fala: vinde a mim. Só que depois ele fala: ide após mim. Porque todo mundo que veio precisa ir. Tem gente que veio e está até hoje. E Deus está falando: eu preciso te mandar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu preciso te mandar. Eu preciso que você vá. Eu preciso que você amadureça, que você se comprometa, que você se responsabilize com o meu reino, porque eu tenho um corpo que anda na terra, e esse corpo é a minha igreja. Jesus não vai aparecer para ninguém na terra, sabe por quê? Porque na terra já tem os seus embaixadores, os seus ministros, os seus representantes, e nós precisamos assumir essa responsabilidade, irmãos. Olha para mim, nós precisamos assumir na dianteira essa responsabilidade, se é que nós amamos pessoas, vidas, os nossos irmãos. Nada disso, políticas públicas não podem. O Brasil pode ser país de primeiro mundo, se Jesus não mudar a natureza dos homens, o Brasil continuará imoral, as drogas serão liberadas, a prostituição ela ficará mais apurada, mais afinada, haverá políticas públicas que ampararão inclusive essas práticas, se nós nos calarmos. É o que disse Martin Luther King, o pastor batista: o problema não é a maldade dos maus, mas é o silêncio dos bons.
Nada, irmãos, olha para mim, nada pode mudar a natureza do homem, senão o Espírito Santo de Deus. É a obra da regeneração. Isso é ação do Espírito, porque Ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós não devemos forçar ninguém a nada, apenas orar, interceder e pregar a palavra, porque a ação é do Espírito, é de dentro para fora, é um novo coração. Eu vos darei um novo coração, e converterei o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos. Aleluia. Isso é o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Nada, irmãos, nenhuma melhora, nenhuma política pública. Por isso que eu tenho adendos com trabalho social, que não leva em consideração que aquilo é um meio, não é o fim do evangelismo. Aquilo é o meio, porque um pão não muda a vida de ninguém, porque o Estado também oferece. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Estou dizendo que isso ajuda, que isso é bom, que isso sana uma dificuldade que a pessoa vive naquele momento? Sim, e nós temos essa obrigação e essa responsabilidade, mas sobretudo, pregar o Evangelho. Jesus fala da importância que seria dada àquilo que é efêmero. Assim como, eu estou terminando, assim como nos dias de Noé, pode subir o louvor. Assim como nos dias de Noé, os homens casavam-se e davam-se em casamento. Está falando aqui do que? De festas. Está falando aqui daquilo que é efêmero, daquilo que é presente. A indiferença com o futuro em detrimento do presente seria a marca da geração que antecederia a volta de Cristo. As pessoas já não pensam mais no amanhã, elas querem viver, aproveitar e curtir o hoje. E assim como nos dias de Noé, Jesus disse, será a vinda do Filho do Homem. O casamento aqui é o simbolismo que reflete, busca o incansável desejo por felicidade e satisfação. E por conta dessa ocupação, não há espaço para pensar, valorizar o eterno. Assim como nos dias de Noé, os homens casavam-se e davam-se em casamento. É verdade que quem está casado sabe que isso é quase impossível, né? Mas é um fato de que o casamento é o símbolo daquilo que seria buscado pelos homens como um objeto para sanar, locupletar as insatisfações que habitam o coração. Ou seja, eu vou buscar no que é efêmero e passageiro, algo que eu só consigo encontrar naquilo que é eterno. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o último, o foco apresentado por Jesus estava na direção da satisfação imediata, e por isso perderam a eternidade. Está no texto, o verso de número 39. Irmãos, como isso é sério. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer. Você percebe isso quando você fala de Jesus? Você tem essa sensação quando você fala da eternidade? Os dias de Pedro também. Pedro, na sua epístola, capítulo 3, ele vai dizer, irmãos, não se engane. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Porque alguns dizem, cadê a promessa que fora dada a vossos pais? As pessoas têm a impressão de que é tardia a vinda de Cristo, e que o que nós muitas vezes estamos proclamando é um folclore. Irmãos, isso é palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. O que está registrado irá acontecer na íntegra. E nós devemos estar atentos, sendo sóbrios. Sejam sóbrios. Nós não podemos nos embriagar, nos tornar ébrios, embriagados pelo desejo de nos locupletar nessa vida que passa. Pastor, eu ainda não casei. Quer um conselho? Não casa. Por que você não faz um voto de celibato? Vai servir ao Senhor nas nações. Porque o desespero de casar, e casa que não quer mais ficar casado. Porque percebeu que o bofe que você direcionou a sua satisfação não é o Cristo.
Porque somente em Cristo nós nos sentiremos satisfeitos, locupletos. Pastor, o que me falta é grana, é money, é cacau, é din-din, é euro, é dólar. As pessoas mais decepcionadas com dinheiro é as que não têm, sabia disso? As pessoas decepcionadas com dinheiro é as que não têm. Porque os que não têm são iludidos, pensando que o dinheiro pode resolver coisas que não precisa dele para ser resolvidas. Eu sei que vai na contramão, irmãos, da cultura desse mundo. Só que o evangelho é a contracultura da cultura do mundo. O evangelho é a contracultura, a cultura do mundo. Devemos viver, sobretudo, uma vida que nos conecte ao propósito eterno, independente das dificuldades terrenas. Irmãos, constrange quando você lê os textos, por exemplo, de Paulo aos Filipenses. Ele estava preso. Ele vai dizer, irmãos, alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos. Porque eu aprendi a estar contente, estar feliz, estar satisfeito em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a ter pouco, ter muito, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a comer na pizzaria, eu aprendi a comer ovo, aprendi a comer bife, né? Tem que ser bife, né? Não pode nem falar carne aqui, porque dependendo do modelo, não cabe nem na mensagem, né? Contra filé, não dá. É um picadão. Amém, queridos? Nós estamos falando de eternidade. Nós iremos cear o corpo e o sangue do Senhor, é em memória a Ele. É lembrar de tudo aquilo que o Senhor por nós fizera. O sangue derramado no Calvário. A entrega do nosso Salvador. Para que nós pudéssemos ter vida. Vida abundante. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Aquilo que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E queridos, a gente pode até fazer uma aplicação forçando o texto, dizendo que isso é para essa vida, mas não é. Porque o contexto fala de eternidade. O contexto fala de eternidade. E aquilo fala, aponta, se refere à eternidade, não são as coisas dessa vida. O meu desejo é que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração. Glória a Deus. Eu fico observando a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Os homens foram tomados por um senso de eternidade, e aquilo para mim é senso de eternidade, eu encerro aqui, a ponto deles pegarem as propriedades que tinham. Irmãos, porque olha para mim, uma coisa é alguém entregar uma propriedade numa igreja, em que no seu altar tem lobo, que manipula, que engana, que vende, que faz leilão do evangelho, que diz o que a palavra nunca disse. Agora outra coisa, é você ter homens santos de Deus, puros, homens comprometidos e compromissados com o evangelho, que a vida deles já não era mais preciosa para ele mesmo, é o que diz Paulo em 20:21 de Atos. E no meio daquela igreja habitar um senso de transcendência, de eternidade tão violenta, que ninguém dizendo nada, os homens iam, pegavam as suas propriedades, vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos. Sabe o que eles estavam dizendo no espírito? Eu estou tão convencido que eu não sou daqui, que se eu puder, nem roupa eu quero ter aqui. Alabadaracandarábia. Eu estou tão convencido que a minha pátria não é essa, que tudo que eu tenho, eu vou queimar para Ele. Eita Jesus, é o que Eliseu chamou, é o que Elias disse para Eliseu: Eliseu, você quer me seguir? Você quer ser profeta? Você quer ser vocacionado? Quer viver plenitude do ministério? Eu quero. Volta lá na tua casa, queima as carroças, queima os cavalos, queima os bois, queima tudo que você tem, para que você não esteja mais apegado a nada do que você possui, a fim de que você viva para a glória do meu nome. Porque quem sabe que não tem caminho para voltar, não olha mais para trás. Olha para mim, você não tem para onde fugir.
Você não percebeu que você foi longe e longe? Você lembrou que só na casa do Pai que você tinha paz e alegria? O pródigo falou: eu vou pegar uma parte da herança. Era muita grana. O pai era fazendeiro, era homem abastado. O pai diz: vai, toma parte da herança. É dinheiro que você precisa, toma. É liberdade que você precisa, toma liberdade. Porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês são livres inclusive de mim, porque eu não vou obrigá-los a me servir. Eu vou dar liberdade para vocês viverem comigo ou sem mim. O Senhor nos liberta não só do diabo, irmãos, mas Ele nos liberta inclusive dele, nos dando a liberdade de escolha, de dizer eu quero, eu não quero. Quantos irmãos preciosos estão caminhando a passos largos para o inferno porque resistem ao Espírito de Deus. Queridos, a graça sobre a tua vida hoje, a perdão sobre a tua vida hoje, é necessário o arrependimento, porque se confessares com a boca e crer com o coração, tu serás salvo. A intenção de Jesus aqui é tê-lo, porque o que de mais precioso há na terra é você para Ele. O filho vai embora, fica distante do pai, mas ele começa a perceber que longe do pai não tem como ser feliz, não tem como encontrar plenitude. Ele volta, e ele encontra o pai de braços abertos, aguardando ele. Que nós essa manhã valorizemos a obra da redenção, que essa manhã nós entreguemos tudo a Ele, irmãos. Talvez há coisas na sua vida que precisam ser entregues no altar de Deus. Pecados talvez estão escondidos. Às vezes algum vínculo com as trevas. E você precisa romper hoje essa barreira. Não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. É manhã de você dizer: Senhor, é tudo do Senhor, é tudo, é a minha sexualidade, são os meus filhos, é a minha vida, são os meus talentos, são os meus dons. Eu não vou mais negociar nada no que diz respeito à eternidade. Nós iremos ceiar. Paulo apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, ele vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, Ele levantou e o partiu e disse: esse é o meu corpo, que foi partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue, o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Que essa manhã nós tenhamos alegria, irmãos, de cear, como família, como igreja. Pastor, quem pode tomar a ceia? Você que foi batizado numa igreja evangélica. É a única prerrogativa para que você faça parte desse momento. Pastor, eu estou em pecado. A Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado faz de Deus um mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqueles que confessares os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. Então, nesses minutos, enquanto nós iremos orar, adorar a Deus, você vai ter a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida. E depois da sua oração, você estará apto e apta para cear conosco. Pastor, eu não desci as águas ainda. Por que está demorando? Não, eu preciso estar pronto. Você não fica pronto para batizar, você batiza para ficar pronto. Você só precisa entender uma coisa: reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador é a prerrogativa para o batismo. Se você ainda não fez isso, depois você nos procura, nós iremos dar um curso a você, e após o curso nós podemos marcar o dia do seu batismo nas águas. Amém, queridos?
Você pode colocar de pé. Senhor, nós queremos apresentar esse momento ao Senhor, agradecê-lo por essa manhã de instrução e orientação, onde sua santa e poderosa palavra foi nos pregada, nos ministrada. Senhor, nos ensina a gerir, a administrar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios, porque os dias são maus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá graça. Ó Deus, que o teu amor repouse sobre vidas aqui, a tua graça, a tua alegria, a paz que excede todo entendimento. Nós apresentamos esse momento a ti, consagramos, meu Pai, ó Deus, os elementos da ceia, o pão, o suco, ó Deus, e pedimos para que a tua presença seja real no nosso meio. Visita a tua igreja, passeia no meio do teu povo. Tu tens liberdade no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Te adoramos, meu Deus, te louvamos. Sara, Senhor, o nosso coração, sara a nossa mente. Aqueles que estão em litígio com o Senhor, vivendo distantes da tua presença, traga-os à tua presença. Toda obra do inferno, Deus, caia por terra. Toda corrente, todo grilhão, todo aprisionamento espiritual seja desfeito hoje. Que Satanás perca as suas forças, toda obra do inferno seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, que nós celebramos esse momento em alegria, em júbilo, em festa, em nome de Jesus. Pode servir. Aleluia, oh glória. Veio pra nos resgatar, amor maior que o meu pecado. Aleluia. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Você pode falar com o seu Senhor essa manhã. Maravilhoso. Você pode dizer isso a Ele: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és perfeito. Tu és a minha vida. Tu és a minha paz, a minha pérola de grande valor. Tu és a minha porção. Eu não possuo presente, tesouro maior do que a presença do Teu Espírito. Alabaracominaracandarábia. Enche esse lugar na Sua adoração. Enche esse lugar na Tua adoração. Aiorocalavaraiomandaraábia. Te adoramos. Aleluia. A morte. A morte vencestes, o véu tu rompeste, do alto a baixo. Eita! Elabaiocolarabarácia. Alabaroquevalacia. O céu te adora. Sinta a presença do Espírito de Deus. Seja tocado pela presença de Deus. Aleluia. És invencível. Você pode dizer isso a Ele. Hoje pra sempre. Hoje pra sempre. Tu és o reino, Jesus. Teu é o rei. Tu é a glória. Tu é a glória. E acima de todo nome está. A quão maravilhoso. Abraste calavaracia. Maravilhoso. Olha que
Robiqueta catoca da vadarabia do proplacacia. Oi, arabide que calaboro no si proplapatata saia. Oh, Jesus. Como nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela fé que nos destes, pelo evangelho que nos confiastes, pelo teu amor que derramastes em nós. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Quantos foram os livramentos que nos destes, quando outrora, em nossa vã maneira de viver, estávamos distantes do Senhor. A palavra do Evangelho nos alcançou, nos rendemos aos teus pés. O mundo tem investido contra nós, Satanás tem investido pesado contra pessoas que aqui estão, que foram chamados e separados para uma grande obra. Senhor, coloca-os de pé. Espírito Santo, somente o poder do teu Espírito para renovar esses vasos, ó Deus, para restaurá-los, fortalecê-los no Senhor, na força do teu poder. Alabaracandarábia. Aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Acolhido esse nome é maior que tudo ele é. Acolhido esse nome é nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós consagramos esse momento a Ti. Nós apresentamos o pão que representa o teu corpo. Levantamos o memorial, fazemos menção da sua morte, da sua gloriosa ressurreição, porque o Senhor nos restaurou. Nos reconciliou consigo, Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pelo muito amor que nos amou, nos transportastes do império das trevas para o reino da luz do Filho do teu amor. Estávamos mortos, mas hoje estamos vivos. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Éramos inimigos, Pai, filhos da ira, mas hoje somos filhos amados em Cristo Jesus. Você pode se alegrar em Deus. Consagramos esse momento a Ti, Senhor, nos fortaleça. Enche a Tua igreja de esperança, porque temos motivos para adorá-lo e bendizê-lo pela eternidade. Nós ceamos em Tua presença. Coma do pão, beba do suco, em reverência. Aleluia, 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 aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste. Queridos, na velha aliança, o templo era dividido em 3 partes: o átrio, o santo e o santíssimo. O átrio era frequentado por todos, era um espaço público e aberto, e a porta que dava acesso ao átrio chamava o caminho. Por isso que Jesus vai dizer que ele era o caminho. O santo, somente os judeus, aqueles que professavam a fé judaica e que criam na divindade de Deus, sendo eles monoteístas, crendo apenas em um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por centenas de anos foram ali ofertadas
a Deus, colocadas diante de Deus ofertas, oferendas, sacrifícios. O Santíssimo era um lugar sagrado, cuja presença de Deus se manifestava uma vez ao ano. Proibido esse lugar, a entrada de qualquer pessoa que senão somente uma, o sumo sacerdote, que uma vez ao ano ele entrava para oferecer sacrifício por ele e pelo povo de Deus, para que Deus pudesse abençoá-los. A presença de Deus, ela não era liberada para todos os homens daqueles dias. Os homens que frequentavam o templo não tinham acesso à pessoa de Deus. Eles precisavam usar a mediação do sumo sacerdote, que por eles falava. Mas quando Jesus, na cruz, ele oferece o sacrifício, a Bíblia diz que no mesmo momento em que Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque nasceria um novo tempo que nós chamamos de graça, favor e merecido. E aquele véu que se rasgou era o símbolo, era a expressão de Deus dos céus à terra, dizendo: todos vocês têm acesso à minha presença, e não precisam de mediadores, porque o sumo sacerdote, a saber, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você entende que se você fecha os olhos aqui, você pode abri-los nos céus, na presença do Eterno? Você pode tocar, não na orla do manto dele, mas você pode tocar nele. Nós temos alguns minutos, nós podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Enche esse lugar da adoração. Alabacatobenerevácia. Oi, alabassude. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Mas esse nome é poderoso, esse nome. Sinta a presença de Deus. Seja tocado pela presença do Espírito de Deus. Receba consolo de Deus, refrigério de Deus, graça de Deus. Maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Chamamos, Jesus, chamamos. Obrigado pelo teu amor, teu favor, a tua misericórdia, a sua bondade. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos dê uma semana poderosa, de surpresas extraordinárias, sobrenaturais. Usa-nos aonde estivermos. Coloca as tuas palavras em nossos lábios. Senhor, arranca de nós a timidez, o medo, a vergonha, dando-nos intrepidez de espírito, coragem, ousadia. Que nós nos comprometamos, Senhor, com o teu reino, com a tua palavra. Que vivamos a grande comissão e sejamos, ó Deus, mensageiros, arautos do Senhor nessa terra, para esse tempo, porque a vida é breve. Ó Senhor, nós aguardamos e anelamos a tua presença, a sua vinda. Senhor, nós desejamos, Senhor, aquele grande dia em que o céu se abrirá
e veremos o Senhor como Tu és, e nos receberá como Tua igreja. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, edifica a fé do Teu povo e aqueça o coração do Teu povo, inflamando-nos para viver em plenitude da chamada, da vocação que cada um recebestes de Ti. Levante as suas mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, um beijo, vá em paz, uma semana de vitória abençoada.